continuidade a essa questão de análise da Bíblia de estudo, agora a gente vai na parte chamada esboço. O que é o esboço? O esboço é um resumo do conteúdo. Então, o que o teólogo fez aqui? Na verdade, não é um só, né? São vários. Para várias Bíblias, às vezes são mais de um que participa do projeto de construção desse cenário bíblico, que eu acho muito legal, gente. Esse esboço, ó, a palavra aqui, ó, esboço. Qual é a ideia? Ele traz aqui, ó, a história da criação, Gênesis 1:1 a Gênesis 2, verso 4. Tá aqui, ó, Gênesis 1:1 a Gênesis 2, verso 4. Por que é importante entender isso aqui? Porque é a história da criação. Deus criou os animais, Deus criou a terra, Deus criou o ar, Deus criou a vegetação. Em qual parte da Bíblia isso encontra? Eles tiveram o cuidado, gente, o carinho de separar minuciosamente o ponto exato onde o conteúdo se encontra. E ainda faz um comentário aqui do lado sobre cada parte do conteúdo. Olha só. A história de Adão, por exemplo. Gênesis 2:4 a Gênesis 5:32. Daqui, ó, de capítulo 2 até o capítulo 5, no verso 32, é o conteúdo da história de Adão. Adão e Eva, Caim e Abel. Então está tudo dentro desse contexto. Aí ele separa aqui, ó, ponto 1, 2 e 3. Adão e Eva, Caim e Abel, os descendentes de Adão, que fala da genealogia. Está bem aqui, ó, Gênesis 5, conta a genealogia. Adão gerou, e fulano gerou, e fulano gerou. Tudo isso está dentro desse resumo. A história de Noé, a história de Abraão, detalhes da história de Abraão, aqui, ó, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José. Gente, isso aqui é incrível, porque quando você se assenta para estudar, é fundamental que você tenha uma ideia, tá, do cenário, do que aconteceu, quais personagens participaram, quais lições a gente pode extrair desse capítulo, desse versículo, dessa história. Então, quem deseja realmente aprender sobre a Bíblia, entender mais sobre Deus, por que Deus colocou Abraão naquela cena, por que Jacó teve que passar por aquele momento difícil ali, sendo perseguido pelo irmão, e por que essa perseguição aconteceu. Tudo isso tem os bastidores. Esses bastidores nós encontramos nesses detalhes que estão escritos nas Bíblias de estudo. Por isso que eu recomendo estudar sempre com um livro de apoio, que no caso aqui é uma Bíblia de estudo. Eu poderia usar um livro histórico, por exemplo, a história de Jacó. Eu posso comprar um livro específico sobre a história de Jacó e a ideia é a mesma. O autor do livro, ele traz um esboço do conteúdo, mais um comentário sobre o conteúdo. Então ele monta um resumo e depois ele comenta sobre o conteúdo do que ele separou. Tá bom? Olha que outro ponto interessante. Mapa, gente. Quando você tem o mapa, ele te mostra aqui a região onde os fatos ocorreram, para que você tenha uma ideia da onde o personagem a localização da história, a localização do personagem e a trajetória que eles seguiram. Por exemplo, que não é o caso aqui, mas existem mapas que mostram a travessia do Mar Vermelho, qual é a região que eles seguiram, quanto em distância eles percorreram. Então essas Bíblias têm essa vantagem de mostrar para nós detalhes de regiões. Aqui nessa, por exemplo, ele mostra a terra de Arã, que é a terra de Abraão, Ló, e aqui segue detalhes também de outros pontos geográficos onde Abraão esteve. Não só Abraão, mas outros personagens também dentro desses comentários aqui.